Olá, meus cordelistas! Tudo bem com vocês? Quinto ano querido, meus amores, tudo bem com vocês? Olha, eu quero agradecer, tá? Porque eu recebi muitos recadinhos, né, por e-mail, me desejando aí um feliz dia dos professores. Fiquei muito feliz com esse carinho todo e eu quero agradecer porque o meu melhor e maior presente por ser professora é ter vocês. Meus amores, vocês são sensacionais. Bom, abrindo o caderno na página 13. Antes eu quero falar uma coisa sobre a lição de casa 1, certo? Que eu dei ontem. A página 81, nós faremos em uma live, tá bom? A página 81, nós faremos em uma live, ok? É a segunda parte da lição de casa 1. Esqueci de falar isso ontem, né? Na aula de ontem, mas já passei então este recado. Vamos começar a nossa aula, página 13. Hoje conheceremos uma personagem bem popular em Gana. Olha aí o mapa, olha aí a localização de Gana. Estamos estudando a mãe África, não é verdade? Que assunto bacana, né, meus amores? Bom, o que eu vou fazer? Eu vou ler a história, vocês vão acompanhando. Tudo bem? Então, se você preferir, você olha para a tela do seu equipamento, pode ser celular, né, tablet, notebook, enfim, ou para o caderno. Mas o importante é acompanhar a leitura. Meus amores, quinto ano. Então, primeiro a gente lê, depois a gente interpreta, né, o que a gente leu, e depois a gente pensa, reflete sobre a história. Tudo bem? Vamos lá então? A Nancy, tá bom? A Nancy é uma aranha, olha aí, né? Por isso que você tá vendo aí um monte de bracinhos, né? A aranha tem 8 perninhas, é um aracnídeo, não é inseto, não, tá bom? Inseto tem outras características, né? Então vamos lá. Olá! Já abriu na página 13? Ainda não? Ah, por favor, como que eu sei? Ah, tô olhando para você, né? Conheço vocês, mesmo não estando do ladinho de vocês. Então, por favor, pega o caderno, né? Desliga a TV. Agora não é hora de brincar com o cachorro, não. Agora é o nosso momento, a nossa hora, certo? Estudar é muito importante. E nós temos um combinado, hein? Caderno 4 será o mais bonito do ano, certo? Caprichado, a melhor letra do ano, tudo de melhor. Então vamos lá, certo? Agora sim? Muito bem. Então, página 13. Olá! Sou a Nancy. Guarde bem o meu nome. Não estranhe minha aparência. Sou uma aranha que pensa e se comporta como homem. Minhas histórias são muito populares em Gana, um país da África. Nesse momento, opa, errei. Nesse mesmo lugar nasceu a autora do texto que você vai ler agora. Então, a autora, tá? Edo, Abadoe, Ibaba, Wague, Diakité, nasceram em Gana. Combinado? Então, vamos lá. Apenas uma coisa preocupava a Nancy: como ele seria lembrado quando morresse? Seria bom deixar uma reputação. Seria bom poder ser lembrado entre os grandes e cantado como herói. Gente, às vezes eu faço essa pergunta para mim também, né? Como é que eu vou ser lembrada quando eu não estiver mais aqui? Acho que para isso, meus amores, a gente tem que fazer aí com que todos os dias sejam dias que a gente ajude as pessoas, faça o bem, né? Tem gente que, enfim, quando morre, os familiares ou parentes, ou até, né, graças a Deus, né? E não pode ser assim, né?
a gente gostaria de deixar saudade, uma lembrança boa, né? É o que aconteceu aqui com a Nancy. Ele queria aí ser lembrado, né? Qual a sua obra? Olha que interessante. Bom, já estamos refletindo um pouco, né? Mas, gente, a vida, ela passa muito rápido. E o que você vai deixar, né? O que você vai deixar, né? Uma história do bem ou uma história do mal, que só fez coisas erradas, né? Olha que interessante, a vida é curta. Por que que você não pensa em estudar, ter uma boa profissão, né? Pensa em constituir família, ter um lar gostoso, de paz para os seus filhos. Tudo isso que eu estou falando são sonhos, sonhos de criança, mas você tem que ter esse sonho, porque um dia você vai crescer. E olha, como uma casa, né? Então, a casa a gente faz primeiro o alicerce, que é a base da casa. Depois a gente vai construindo as paredes, coloca o telhado. Não dá para colocar um telhado numa casa sem parede, sem alicerce. Então, fica aí uma primeira dica valiosa, hein? Estude, pense no seu amanhã, que um dia você vai ter uma profissão, você vai constituir família. Que tipo de pessoa, tá? Você vai ser? E quando você estiver lá nos seus 95 anos e você olhar para trás, e aí? Qual que vai ser o caminho que você deixou? Pensa nisso, hein? A Nancy pensou, né? Posso continuar a história? Muito bem. Eu gosto de leitura, gente, porque primeiro, é aquilo que eu falei para vocês, primeiro a gente lê, interpreta, entende a história. Depois a gente reflete. Isso é sabedoria, tá bom? A gente fica mais sábio. Mas vamos lá, então. Segundo parágrafo. Mas a Nancy não dispunha de bravura militar, força assombrosa e sábios provérbios. Tinha apenas sua astúcia. Astúcia é esperteza. Ele vivia de sua astúcia. Seria bom, pensou, se todas as histórias me pertencessem. As histórias de Anansi, ele proferiu em voz alta e achou que soava bem. Todos se lembrariam dele quando passassem as noites contando histórias. A Nancy não perdeu tempo, vangloriando-se do título. Mas quando o rei das florestas ouviu falar daquilo, disse a Anansi: Nomes grandiosos são dados àqueles que empreendem grandes façanhas. O que você fez para merecer tal honra? Olha a pergunta, hein? O rei falou. O que você fez para merecer tal honra? Aí a Nancy responde, né? Submeta-me a uma prova, grande rei, e descobrirá que não mereço menos, respondeu a Nancy, sem se deixar perturbar. Até hoje ninguém capturou com vida três coisas: o oa, a família inteira de abelhas melíferas, a boatia da floresta de gnomos e Nanka, a piton. Realize esse feito e as histórias serão suas. Gente, põe o dedinho aí, ó, o rei falou, ó, você quer ser lembrado? Então, até hoje, nunca, olha, você vai ter que fazer essas três coisas que nunca ninguém conseguiu fazer, ó. Você tem que capturar o oa, a família inteira de abelhas melíferas, a boatia da floresta de gnomos e Nanka, a piton. Bom, três coisas que ninguém tinha feito, né? Estou à sua disposição, majestade, respondeu Anansi. Embora seja pequeno, aprendi a descobrir as fraquezas dos grandes. Olha que frase, hein? Embora seja pequeno, aprendi a descobrir a fraqueza dos grandes. Em 3 dias terá prova de minha superioridade.
A Nancy passou a noite seguinte planejando suas conquistas e, de manhã cedo, iniciou sua jornada. Então, o rei deu para ele 3 tarefas, né? Aí ele pensou e colocou, então, pôs aí o seu plano em prática. Vira a página. Bom, página 14. Vai usando o dedinho, tá? Porque se eu parar, você não se perde. Todo mundo sabe como as abelhas são ocupadas e como ficam zangadas quando as perturbamos e como aferroam quando as aborrecemos. A Nancy levou isso em consideração quando se aventurou até a colmeia. Devem existir muitas de vocês por aqui, ele disse como forma de saudação. Somos 300, respondeu a operária-chefe. O quê? Gritou a Nancy. Disse que são 200? 300, repetiu a abelha. Oh, ouvi dizer que eram 200 na semana passada, mentiu a Nancy. Deve haver 200 de vocês. 300, zumbiu a operária-chefe, irritada. 200, insistiu a Nancy, em tom de desafio. Em pouco tempo, muitas abelhas entraram na discussão e todas gritavam os números que haviam contado. Muito bem, bradou a Nancy, calando o zumbido. Para resolver essa questão de uma vez por todas, por que não me deixam contá-las? A sugestão pareceu justa aos interessados. A Nancy mostrou às abelhas uma garrafa e disse: basta que voem uma de cada vez para dentro da garrafa, que eu as contarei. Astúcia e esperteza, né? Já percebeu o plano dele? Ele pediu para elas irem entrando na garrafa. Ele não tinha que prender as abelhas melíferas? A primeira foi a operária-chefe e uma de cada vez todas entraram na garrafa, até mesmo a rainha. Quantas somos? Indagaram as abelhas. 300, respondeu a Nancy, selando a boca da garrafa. Eu falei, disse a operária-chefe. Sim, mas agora capturei todas vocês, disse a Nancy. Embora as unissem com toda a sua força, ele as carregou até sua casa. Bom, ele tinha 3 tarefas, uma ele já fez, não é? Meus amores, a astúcia, a esperteza valeu mais do que a força, né? Bom, no dia seguinte, a Nancy cortou um grande cacho de bananas douradas e maduras de sua fazenda e arrastou-o até uma parte da floresta onde os gnomos viviam. Bem, o fato é que eles eram muito espertos. Podiam correr silenciosamente pela selva numa velocidade tão alta que o olho humano não conseguia enxergá-los. Só se percebia o vento da sua movimentação. Também podiam ficar tão imóveis de pé que as pessoas achavam que eram tocos de velhas árvores. Na verdade, pouca gente vira um gnomo da selva e a maioria duvidava da existência deles. Parando no interior da floresta, a Nancy anunciou como se falasse consigo mesmo. Olha ele preparando já a armadilha, gente. Estou exausto. Vou deixar minhas bananas aqui e voltar para pegá-las amanhã. Vamos para a próxima página, meus amores.
fingiu ir embora, mas se escondeu sob uma bananeira, cobrindo-se com suas largas folhas. Não demorou para que um gnomo saísse de seu esconderijo. Ah, bananas douradas e madurinhas, do jeito que eu gosto. É melhor comer minha parte antes que ele volte. O gnomo comeu tanto que mal conseguia ficar em pé. Então comeu mais até mal conseguir se sentar. E ainda comeu até se deitar de costas e rolar de um lado para outro, com dor de barriga. A Nancy veio andando. O gnomo tentou fugir, mas escorregou nas cascas de banana e caiu de barriga para baixo. A Nancy o agarrou pela nuca e o jogou num saco, carregando-o para casa. Segunda tarefa cumprida. Gente, olha a astúcia dele, né? Ele capturou, põe o dedinho aí, por favor. Ele capturou as abelhas, não é verdade? As abelhas, elas se preocuparam com a opinião dele, caíram nesse erro, não é verdade? Se elas falaram que elas eram 300 e ele falava que elas eram 200, se elas tinham certeza, por que elas precisavam provar isso para ele? Elas caíram, né, na armadilha dele. Meus amores, vamos refletir um pouquinho sobre as abelhas? Às vezes, algumas pessoas vão cruzar a nossa vida e vão pedir, ou exigir, ou desafiar, com que, sei lá, falando alguma coisa, para desafiar mesmo, para a gente provar. Mas se a gente tem certeza daquilo, para quê? Né? Olha só, às vezes, vamos pensar no ambiente da escola, lá tem um colega e fala assim, olha, se você for forte mesmo, bate nele. E você sabe que você é forte, você não precisa provar nada para ninguém. Não caia na armadilha do outro. Meus amores, vamos aprender aqui, ó, as abelhas, elas sabiam que elas eram 300, elas não precisavam provar nada para ninguém. Mas né, elas deram tanta importância com o que o Anansi falou, né? E elas caíram numa armadilha. E aqui aconteceu com o gnomo, ele foi pego pela gula, guloso, né? Quis comer, ele comeu, olha só, hein, gente, ele comeu, até não conseguir mais ficar em pé. Aí ele continuou comendo, até que ele não conseguiu mais ficar sentado. E ele continuou comendo, né, gente? Como que ele ia fugir? Olha aí a gula, né? O exagero também é um defeito e algumas pessoas podem pegar outras nessas fraquezas. Se ele tivesse pego lá umas 2, 3 bananas, comesse, já ia matar à vontade, já ia até saciar. E ele ia ainda ter agilidade para sair correndo, né? Não fala aqui que eles eram tão rápidos, né, que você nem via, só percebia o vento, então, mas com a barriga muito cheia, não deu. Bom, no dia seguinte, a Nancy estava andando perto do rio onde Nanka, Piton se banhavam. Piton é uma cobra. Ah, Nanka, todos falam de sua pele magnífica e de seu tamanho majestoso. Ah, sim, Nanka concordou, ou seja, vaidosa, né? Não há ninguém tão magnífico quanto eu, ou seja, ele jogou com a vaidade dela, né? Vamos ver, né? Eu me pergunto qual o seu comprimento exato. Cortei este pedaço de bambu em meu sítio e ele parece maior do que você. Então, um pedaço de bambu. Bobagem! Sibilou a serpente. Bem, se não se importa, poderia ficar ao lado dele por 1 minuto só para provar que estou errado? Ele não quis provar que ele estava certo, hein? Olha o detalhe, ele quis provar que ele estava errado, mas também era uma armadilha. Olha só, já percebeu a armadilha?
Está bem, concordou a Piton, mas seja rápido. Depois de um minuto, Nanca perguntou: então, Anansi, qual é o mais comprido? Ponderou Anansi. É difícil dizer, porque seu pescoço e sua cauda não param de se mexer. Espere um instante que vou amarrá-los ao bambu. Anansi rapidamente prendeu bem o pescoço e a cauda da serpente. Ótimo, ele disse. Eu a peguei. Pegou, hein? Pela vaidade dela. E com isso, 3 tarefas, ele cumpriu as 3, né? Ó. E com isso, carregou a Piton, as abelhas e o gnomo para o rei das florestas. O monarca ficou impressionado. Ele reconheceu a grandeza de Anansi e o consagrou como dono das histórias. Até hoje, em todo lugar onde se contam histórias, o nome Anansi é mencionado como o senhor das melhores narrativas. Gente, que história bacana, né? Muito bem, dá para a gente aprender bastante coisa, né? Meus amores, nós precisamos, né, sempre pensar qual é, né, o nosso legado. O legado quer dizer o que a gente vai deixar quando a gente não estiver mais aqui, né? A Nancy se preocupou com isso, ele queria ser lembrado. Mas será que ele vai ser lembrado, gente, como assim, uma pessoa, já que ele dizia que era homem, né, como se fosse homem? Será que essa aranha, o Anansi, ele vai ser lembrado como uma pessoa? Eu vou falar pessoa, mas não é pessoa, mas como um ser, melhor assim, íntegro, honesto, ele foi lembrado por ser correto. Será, gente? Ele mentiu, ele enganou, tudo para ser lembrado. Tem gente que faz isso, viu? Falem mal, mas falem. Uma pena que existem pessoas assim, viu, meus amores? Porque elas sofrem. Gente, vamos ser lembrados, sim, fazendo o bem. Pensa nisso que eu estou te falando, certo? Seja correto. Todos os dias, procure fazer o bem. Não é bom mentir. A Nancy mentiu, né? Ah, mas mentira é um defeito. Gente, mentira não é uma virtude, é um defeito. E todo defeito puxa outro defeito. Então, se você mentiu, você também não foi corajoso, né? Ou seja, quem não é corajoso, vocês já sabem, né? Não teve coragem de admitir, né, que errou. Gente, às vezes eu acho que acontece isso com as professoras, acontece isso também com a família, com a mamãe. Quando a gente erra, se a gente falar a verdade, se a gente tem a coragem, pode ser que a gente leve uma boa bronquinha, mas pelo menos foi só a bronca. Quando, para, enfim, não levar a bronca, você mente, a mamãe descobre, a professora descobre, aí fica outro sentimento. Porque a bronquinha, ela é necessária, ela faz parte. Agora, a mágoa em saber que o meu aluno mentiu para mim, ou da mamãe, né, que o filho mentiu para ela, deixa a gente muito triste. A mágoa, ela fica. E olha, difícil esquecer uma mágoa. Então, meus amores, não vamos mentir. A Nancy mentiu. Se a gente fizer o bem durante a vida toda, por onde a gente passar, ajudando as pessoas, a gente vai ser lembrado de um jeito legal. Ah, fulano, como ele era bacana, legal. É assim, né? Bom, vamos então fazer o nosso diálogo com o texto, meus amores. Aqui nós temos, né, a página 16, a página 17, a página 18, a página 19, a página 20. Nós vamos fazer então a interpretação, tudo bem? Meus amores,
Já contei a história para vocês, acho que todos entenderam a história, fizemos uma reflexão. A leitura é assim, a gente aprende quando a gente reflete, depois que a gente entendeu a história, a gente reflete sobre a história, tá bom? Deixa a gente mais sábio, sábia, inteligente. Bom, o que que você vai fazer agora? Você vai pausar a aula, tá bom? E você vai fazer o diálogo com o texto. Agora, eu vou explicar cada exercício fazendo a correção, tá bom? Então, por favor, acredito que você não vai aí ter grandes dificuldades de fazer essa interpretação, não, tá bom? Então, fazendo aí a interpretação, pause a aula, aponte o lápis, lembrando que esse caderno vai ser o mais bonito do ano, para a gente fechar o quinto ano com chave de ouro. Então, pause a aula e faça então o diálogo com o texto até a página 20. Tudo bem? Bom, meus amores, vamos lá então? Agora eu vou continuar, certo? Muito bem, muito bem. Vamos lá então. Descubra, né, na página 16, descubra o sentido de cada uma das palavras destacadas no texto, mas tente fazer isso apenas pela observação do trecho em que ela aparece no texto. Sem usar o dicionário, lendo a frase, muitas vezes a gente já entende o que está escrito ali, tá bom? Depois copias abaixo, ao lado do significado correspondente. Então tá lá, ó. Produziu um assobio, silvou, expressou-se pela fala, pronunciou, conceito que uma pessoa tem no ambiente que vive, avaliou com cuidado, tá bom? Leu tudo, né? Então vamos lá. Produziu um assobio, sibilou, tá bom? Sibilou, produziu um assobio. Então, a Piton, na hora que responde para o Anansi, ela sibilou, tá bom? Na hora que ela foi falar, ela sibilou, aí ela produziu aí um assobio com as palavras, tá bom? Expressou-se pela fala, pronunciou, proferiu. Proferir é expressar-se pela fala, é pronunciar alguma coisa, tá? Então, ele proferiu, expressou-se pela fala, pronunciou. Reputação, conceito que uma pessoa tem no ambiente em que vive, tá bom? Ponderou, avaliou com cuidado, tá? Ponderar é avaliar, é pensar, né? Então, ponderou, avaliou com cuidado, serenamente. Vangloriando-se, né? Falando de si mesmo, cheio de orgulho e vaidade, né? Aí vangloriando-se, né? Falando de si mesmo, né? Feio, né? Ficar falando, né, das suas qualidades. Ah, professora, mas eu estudo tanto. O estudo não é para a gente humilhar ninguém, viu, meus amores? Vamos estudar, estudar bastante, tá? O estudo é para encantar, não é para humilhar, tá bom? Continuando aqui, né, ó, astúcia, eu já até falei, né, esperteza, habilidade para enganar, né, ou para não ser enganado. Então, astúcia é uma coisa boa, mas não para a gente enganar, mas para a gente não ser enganado, tá bom? Bom, gente, astúcia tem acento aí, tudo bem? Pode colocar um certinho aí de verde, tá bom? Qual das alternativas abaixo melhor descreve Anansi, o dono das histórias, a nossa aranha, né? Anansi era conhecido por ter pouca sabedoria e muita humildade, não, humildade, né? Ele queria ser lembrado, né? Como, né? Enfim, só ele, né? O rei das histórias, não é isso que fala aqui? Ele queria ser lembrado aqui, ó, como senhor das histórias. Então, humildade realmente ele não tinha. Ele era uma aranha esperta e dotada de sabedoria, porém era egoísta e muito orgulhosa. Era uma aranha egoísta, né? Orgulhosa? Vamos ler as demais.
Fraco e preguiçoso? Não, ele não era fraco nem preguiçoso. A Nancy não gostava que lhe dessem tarefas difíceis? Não, pelo contrário, ele resolveu aqui. A Nancy era muito generoso, tinha o hábito de compartilhar seus feitos com os outros? Não tinha generosidade. Bom, então ele era uma aranha esperta e dotada de sabedoria, é. Só que ele também era egoísta e muito orgulhoso. A Nancy era muito orgulhoso, era uma aranha muito egoísta e muito orgulhosa, tá bom? Ah, é. Essa estava fácil, eu achei, hein? Bom, a Nancy estava decidido a se tornar o dono das histórias. Que razão fez com que ele passasse a desejar esse título? Por que, hein, que a Nancy queria se tornar o dono das histórias? Gente, porque ele queria ser lembrado, só que ele queria ser lembrado entre os grandes e contado como herói. Certo? Então, ó, a Nancy queria ser lembrado entre os grandes e cantado como herói, tá bom? Cantado, desculpa, cantado como herói das músicas e tudo. Bom, quando o rei das florestas ficou sabendo do desejo de Anansi, logo disse à ambiciosa aranha que ela nada havia feito para merecer tal honra. Nessa aqui é, mas você não fez nada. Que fala de Anansi desafiou o rei nesse momento. Pinte-a no texto. Meus amores, voltando rapidinho aqui, ó, só um minutinho. Voltando, olha aqui, ó. Submeta-me a uma prova, grande rei, e descobrirá que não mereço menos, respondeu Anansi, sem se deixar perturbar. Pintando então esse trechinho, tá bom? É, gente, a Nancy estava determinado. Bom, então era para pintar no texto. Sentindo-se desafiado, o rei das florestas determinou que a Nancy realizasse 3 tarefas e garantiu que, depois de cumpridas, atenderia a seu pedido, concedendo-lhe a honra de ser oficialmente o dono das histórias. Escreva, então, quais eram as tarefas. Meus amores, não faz mal aí que você usou palavras diferentes, tá bom? Se o sentido for o mesmo, tudo bem, tá? Então, olha só, né? Quais eram as tarefas, né? Capturar com vida. Uoa, a família inteira de abelhas melíferas. Capturar com vida a boatia da floresta de gnomos e capturar com vida a Nanca, a Piton, tá bom? Então, gente, vamos dar uma olhadinha aqui na escrita. Olha como se escreve gnomos, tá bom? Família tem acento, melíferas tem acento, tá bom? Nanca, olha como se escreve Nanca, é com K. Python também tem, certo? O acento. Então, essas eram as tarefas, né? Essas eram as tarefas. Capturar com vida. Mais difícil, né? Com vida. Então, as abelhas, o gnomo e a cobra, tá bom? A Python. Combinado? Então, pode pôr um certinho aí, certo? Bom, ainda na página 17, a jornada de Anansi foi cumprida em 3 etapas. Descreva o que ocorreu em cada uma delas, respondendo às questões da próxima página. Então, agora para a página 18. Na primeira etapa, a Nancy deveria capturar uma família inteira de abelhas que costumavam ficar muito zangadas quando perturbadas. Mesmo assim, ele decidiu provocá-las de propósito, dizendo para a operária-chefe que na colmeia havia apenas 200 abelhas e não 300, como ela afirmava. Na verdade, que plano a Nancy queria colocar em prática ao inventar essa história? Ele tinha um plano, né, gente? Qual era o plano? A Nancy queria aprisionar todas as abelhas em uma garrafa durante a contagem. Então, elas falavam 300, ele 200, 300, 200. Então, vamos fazer uma coisa? Vamos mostrar, então, que eu estou errado? Em
por vez na garrafa. Era o plano, né? Quando as 300 entraram até a rainha, ele fechou a garrafa. Aí elas falaram, e aí, viu que nós somos 300? Ele deu risada, tudo bem, mas o que eu queria era prendê-las. Ele já sabia que elas eram 300, tá? Ele usou astúcia, esperteza, né? Ele foi esperto aqui, enganou as abelhas, tá bom? Você escreveu de outra maneira? Não tem problema, certo? Não se esqueça aí que a Nancy é um substantivo próprio, tá bom? Letra maiúscula. Inícios de frase. Aqui, no caso, a Nancy está, né, no início da minha frase, mas se você não colocou início de frase, é sempre com letra maiúscula. Coloque uma vírgula, né, um ponto final. Tudo bem? Muito bem. A segunda etapa, né, que seria a segunda tarefa de Anansi era capturar um gnomo da floresta. Esses seres eram tão velozes que o olho humano não era capaz de enxergá-los. Confundiam-se com tocos de árvores e, para piorar, muita gente duvidava da existência deles, né? Gente, vocês correm bastante, vocês são rápidos, né? Agora come um cacho de banana, né? Ou seja, enche o estômago e depois vai correr. Não dá, né? Passa até mal, nem pode, tá bom? Nem pode. Mas olha só, de novo a esperteza de Anansi, tá? Num dado momento, Anansi anunciou: Estou exausto, vou deixar minhas bananas aqui e voltar para pegá-las amanhã. Era o começo da armadilha dele, né? Ele não ia deixar banana nenhuma ali, não ia voltar amanhã, ele se escondeu, inclusive, né? Bom, a Nancy estava falando a verdade ou sua fala já era parte do plano para capturar um gnomo? Gente, ele não estava falando a verdade, né? Já era aí uma parte do plano, tá bom? A fala de Anansi já fazia parte do seu plano. Ele queria chamar a atenção do gnomo e fazê-lo comer as bananas. Ele queria que o gnomo comesse as bananas. Assim, de barriga cheia, seria mais fácil capturá-lo, tá bom? Olha, de novo, né, a esperteza. Pena que não usou para o bem, né, assim, para o bem, né? Se você parar para pensar, tem até uma pergunta aí, né, que você tem que responder. Bom, página 19. Capturar Nanca era a terceira e última tarefa de Anansi. Que característica da serpente acabou fazendo com que ela fosse capturada por ele, gente? Ela foi humilde? A humildade é uma virtude maravilhosa. Se a Nanca fosse humilde, ela não seria capturada, porque ele levou um pedaço lá de pau e falou assim: "Olha, eu tô achando que esse pau aqui, ele é maior do que você". Se ela não fosse convencida, se ela não fosse vaidosa, ela ia falar: ah, tudo bem, né? Existe mesmo. Ou seja, tudo bem, tem gente melhor que eu, tem gente mais bonita do que eu, né? A humildade deixa a gente até muito feliz. Meus amores, a humildade é uma virtude maravilhosa. Por quê? Porque a gente não precisa ser o melhor do mundo, a gente só precisa dar o nosso melhor, tá bom? A gente não pode confundir isso. Se ela fosse humilde, né? Ela não cairia nisso. Preguiçosa também não, e nem generosa. Ela foi mesmo vaidosa. Então, a característica aqui é um defeito: vaidade. Cuidado, hein? A vaidade pode fazer com que você. Sabe o que eu estou lembrando aqui? Da roupa nova do rei. Lembra? O rei vaidoso que só queria roupas novas? E os bandidos inventaram um tecido tão maravilhoso que ninguém enxergava. Então, né? O rei foi pego pela vaidade. Lembra disso? Tem que tomar cuidado, certo? Bom, copie ou cite um fato do texto que justifique sua escolha. Por que que ela... Será que ela era vaidosa mesmo? Então vamos justificar? Ah, Nanca, todos falam de sua pele magnífica e de seu tamanho majestoso. Olha o que que ela responde. Ah, sim, Nanca concordou. Não há ninguém tão magnífico quanto eu. Ou seja, né? Não tem ninguém do tamanho dela, com a beleza dela, foi pega pela vaidade, tá bom? A Nancy, lá na página 19, tá bom?
6. Anansi cumpriu com sucesso sua jornada e foi consagrado pelo monarca como dono das histórias. Agora, pensa aí, né? Você acha que as estratégias utilizadas por ele para conseguir realizar as tarefas foram corretas ou não? Lembre-se de apresentar os fatos do texto que levou em conta para formar a sua opinião. Então, olha só, você tem que falar do texto, né? Então, você acha que as estratégias que que a Nancy utilizou para realizar as tarefas foram corretas? Se você acha que não, você tem que explicar por que não, porque ele mentiu para as abelhas, ele enganou a Nanca, ou seja, mentiu, enganou, tudo para atingir o objetivo dele, né? E olha, meus amores, cuidado, tá cheio de gente assim, viu? Que faz de tudo para atingir os seus objetivos. E será que vale a pena? Essas pessoas, elas são tão desconfiadas que elas são incapazes de confiar em alguém. Gente, é tão gostoso quando a gente pode confiar em alguém. Olha que gostoso poder confiar na mamãe, poder confiar no papai, poder confiar na vovó, poder confiar na professora. Mas cuidado, hein? Não é, enfim, não dá para a gente confiar em todo mundo. A gente tem que ver, observar direitinho. Tem um provérbio, um ditadinho bem bacana. Diga-me com quem andas, que eu lhe direi quem és. Então, cuidado com quem você anda, certo? Ande com pessoas boas, observe-as, e aí nasce um sentimento muito legal chamado amizade. Isso é bacana, certo? Mas cuidado, a amizade não é fazer tudo o que o outro quer. Isso não é amizade. Amizade é uma troca, é um companheirismo, um ajuda o outro, tá bom? Então, cuidado aí para não confundir as coisas. Bom, aqui é pessoal, você vai responder, mas olha só, hein? Justificando a sua resposta com fatos do texto, tá bom? 7. Releia este trecho do texto com especial atenção aos verbos destacados. Olha que legal, né? Disse, respondeu, gritou, repetiu, mentiu. Devem existir muitas de vocês por aqui, ele disse como forma de saudação. Somos 300, respondeu a operária-chefe. O quê? Gritou a Nancy. Disse que são 200. 300, repetiu a abelha. Ouvi dizer que eram 200 na semana passada. Mentiu a Nancy. Deve haver 200 de vocês. Então, aqui esse exercício é bem legal, porque quando vocês estão fazendo redação, vocês falam sempre assim, eu vou fazer aqui a redação que vocês estão fazendo. Ou vocês usam o verbo disse, né, o verbo dizer, ou o verbo falar. Então, é assim, se fosse uma redação. Devem existir muitas de vocês por aqui. Ele falou. Somos 300, falou a operária-chefe. O quê? Falou a Nancy. 300, falou a abelha. Ou disse, né? Dizer, né? Então, ele disse, disse a operária-chefe, disse a Nancy. Então, olha que legal, a gente pode usar outros verbos, tá bom? Que são os verbos bem bacanas, chamados de verbos de dizer. Então, você não fica falou, 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 né? Falou, você também usa sentimento, você destaca aí, né? Um sentimento, você destaca uma intenção. Então, gritou, é uma informação, né? Não é falou, gritou, repetiu, certo? Fica melhor do que falou, 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 disse, 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 tá bom? Então, olha que legal. Os verbos em destaque são chamados de verbos de dizer e são muito importantes num texto, pois mostram a maneira pela qual os personagens se expressaram durante o diálogo, demonstrando até um pouco de seu comportamento. Já imaginou como seria pouco atrativo um texto que só anunciasse a fala dos personagens com o verbo falar?
Faça esse teste com o texto do quadro e você vai concordar, né? Falou, 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 diz. Fica sem graça, né? A Nancy vira o dono das histórias. Opa, volte ao texto, desculpa. Volte ao texto, a Nancy vira o dono das histórias e pinte todos os verbos de dizer que encontrar. Gente, é fácil. Você vai voltar ao texto, onde tem diálogo, tem o travessão. Aí você vai ver lá, falou, né? No lugar do falou, sussurrou, sibilou. Existem vários, tá bom? Então, são os verbos de dizer. Ao invés da Piton disse, né? Ela sussurrou, sibilou, tudo bem? Toda vez que você puder trocar, né? O disse, falou, por outro verbo, tá bom? Você vai, então, pintar. Olha aqui, ó, lá no A. Faça esse teste com o texto do quadro, nós já fizemos, e você vai concordar conosco. Volte ao texto. A Nancy vira o dono das histórias e pinte todos os verbos de dizer que encontrar. Confira depois. Então, você vai pintar, o que você vai fazer? Você vai voltar nos diálogos, onde tem ali, procura o travessão. Então, tá lá, né? Sibilou, sussurrou, você vai pintar todos os verbos de dizer. E fica a dica numa redação. Não precisa colocar assim, num diálogo, né? Disse João, disse Maria. Você pode falar gritou, né? Esbravejou, sussurrou, verbos de dizer, tá bom? Bolinha, agora escolha um trecho do texto, tem vários, que contenha um verbo de dizer e copie-o abaixo, substituindo esse verbo por outro, sem mudar o sentido da frase. Então, ó, existem vários, eu vou dar uma sugestão aqui. Ponderou a Nancy, tá? Avaliou cuidadosamente a Nancy, tá bom? Então, ó, ponderou, avaliou, e você vai, então, substituir. Combinado? Muito fácil. Olha só, substituindo esse verbo por outro, sem mudar o sentido. Ponderou a Nancy. Avaliou a Nancy. Tudo bem? Bom, lá na página 20, vamos brincar um pouco com os verbos de dizer? Complete os trechos abaixo com verbos que expressem as indicações dadas nos parênteses, né? Então, falou com provocação. Estou exausto, vou deixar minhas bananas aqui e voltar para pegá-las amanhã. Não vamos pôr disse a Nancy, né? Disse o gnomo, né? Disse a esposa do rei, falou a esposa do rei, falou o gnomo. Então, olha que legal os verbos de dizer, né? Falou com provocação. Então, como que ficaria? Provocou a Nancy. Instigou, poderia ser usado também a Nancy, tá bom? É melhor comer minha parte antes que ele volte. Falou bem baixinho, olha que legal, né? Sussurrou, murmurou. Escolha uma palavra, tá bom? Estou colocando aqui porque eu acho que vocês vão usar as duas, né? Sussurrou o gnomo, murmurou o gnomo. Olha que legal. Diferente de falar, né? Disse o gnomo, falou o gnomo, tá bom? Ó céus, disse a esposa do rei. Falou a esposa do rei? Então a gente tem muito isso, né? Sempre falou, disse. Você pode usar gritou, provocou, sussurrou, murmurou, certo? Verbos de dizer. Meus amores, deixando aí as suas redações melhores. Ó, céus, falou com espanto, tá? Então, ó, céus, admirou-se a esposa do rei, espantou-se a esposa do rei. Você sabe que ela falou, gente. Ó, céus, admirou-se a esposa do rei. Quem falou? A esposa do rei, né? Ó, céus, admirou-se a esposa do rei. Ó, céus, espantou-se a esposa do rei. Tá bom? Gente, lição de casa 2. Lembrando, então, que a página 81 faremos numa live, certo? A pesquisa, você já deve ter feito a pesquisa, certo? Na página 80. Não fez ainda? Por favor, não deixe acumular. Todos os dias tem que estudar,
É, meus amores, responsabilidade. Bom, tem aqui um caça-palavras, vocês vão localizar o nome de 10 países africanos, escrever aí os que têm a língua portuguesa, e depois, no exercício 2, escolha a palavra, né, escrita corretamente nos parênteses para completar um texto com algumas curiosidades sobre a África. Presta bastante atenção que tem muita curiosidade sobre esse continente, certo? Meus amores, nossa aula de hoje acabou. Fiquem com Deus, façam tudo sempre com amor, carinho e capricho. Vamos deixar isso, né? Pessoa caprichosa, que legal, né? Falarem isso da gente, né? Pessoa do bem, caprichosa, correta, que faz as coisas com amor, carinho, empenho, meus amores, enchendo esse coraçãozinho de virtude, tá bom? Beijo grande, fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau, gente.